Glória a Deus, a paz do Senhor. Eu gostaria de trazer uma palavra ao coração dos irmãos esta noite, principalmente ao coração daqueles que encontram-se fracos na fé, que olham para um lado e para o outro e não conseguem se firmar na palavra do Senhor. Vê o irmão A, o irmão B, sempre constante, sempre presente na igreja, nos cultos, na fé, a forma, a paixão que fala de Cristo. E você até por um momento teve essa paixão, mas ela esfriou, esse amor esfriou. Você não consegue entender o porquê você não consegue ficar firme na palavra do Senhor. Mas eu tenho uma palavra para você essa noite, que fica em 2 Pedro, capítulo 1, verso 5, a qual eu considero como uma espinha dorsal do Evangelho, da fé de alguém. Porque se você quiser ficar firme na palavra do Senhor, você quer que a porta fique larga, né, na palavra, dizendo, e o caminho seja mais espaçoso. Quando você se pega com essa palavra e a pratica, o seu cristianismo vai ser melhor, a sua fé não vai ser duvidosa e você vai estar plenamente de pé diante do Senhor. E Pedro nos diz isso, como isso acontece, como nós fazemos para ficarmos firmes na presença do Senhor. Olha o que ele diz em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vocação e eleição. Por isso, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis, nem tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu tropecei um pouco aqui nas palavras, porque eu estou lendo a Bíblia da minha mulher e a tradução dela é diferente. Mas a revelação é a mesma. O apóstolo está nos dizendo que nós temos que reunir a nossa fé. Da nossa fé, aquela que você crê em Cristo. Aquela que você tem uma certeza de que Deus é contigo. E de que quando Ele vier buscar a igreja, você vai subir. Você acrescenta essa fé, porque só essa fé não vai fazer você permanecer na palavra do Senhor até a volta dele. Porque muitas coisas acontecem ao nosso dia a dia e acaba nos tirando o foco. Acaba nos tirando a perseverança. Mas quando nós completamos com a nossa fé essas outras características do Evangelho, você permanece firme nele. Ele diz, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Você tem que ter virtude, você tem que ter poder. Porque se você não tiver poder, a sua fé ela pode fraquejar em algum momento. Eu vou dar um exemplo, como você está numa posição de crente, de filho de Deus. Alguém que não é crente, sabe que você é crente, que fala que Deus cura, liberta, transforma, está precisando de uma oração sua. Aí nesse momento que você vai orar, a pessoa manifesta um demônio. E aí, o que é que você vai fazer?
você diz, sai em nome de Jesus Cristo, o demônio não sai. Você vai se desesperar e dizer, nossa, eu não estou na presença do Senhor, eu não estou fazendo o que é certo, será? Por que aquele demônio não saiu? Você precisa buscar poder. E poder só vem com oração. Quando você ora, você busca, você pede a Deus e esse poder lhe é concedido. Então é a segunda coisa. A primeira é a fé. Você tem que ter fé. Mas se você já é um crente, você tem fé, porque você acreditou na palavra. Agora você tem que buscar poder para permanecer de pé. E após buscar o poder, porque muitas são as setas do inimigo e você tem que resistir, com fé e com poder. Após acrescentar a virtude, você acrescenta o conhecimento. Se você não tiver conhecimento da palavra pregada, do que está escrito, você vai tropeçar a qualquer momento. Porque a fé e o poder precisa ser acrescentado do conhecimento, porque é através do conhecimento que nós adquirimos fé e temos oração para pedir por poder. Você precisa saber que Cristo, você precisa saber quem é Cristo, você precisa saber qual é a sua fé, no que você acredita. E a Bíblia diz para você não andar sendo levado por todo vento de doutrina. Se você não tem conhecimento, você acredita nas testemunhas de Jeová, acredita no islamismo, acredita no budismo, acredita em Seixonoe, porque você é levado por todo vento de doutrina. Onde alguém vem e prega algo para você que você acha interessante, você vai e permanece naquele ensinamento errado, porque não tem conhecimento. Então você precisa buscar conhecimento da parte de Deus para permanecer de pé. Veja bem, você tem fé, você tem poder, que é virtude, e você tem que ter conhecimento. Aí ele diz no versículo 6, com o conhecimento, o domínio próprio. Você tem que ser alguém que se domina. A Bíblia diz que Deus fala a Caim, Caim, por que descaiu o teu semblante? O pecado já está à porta, mas cabe a você dominar o pecado, e não o pecado dominar você. Você precisa ter autodomínio, você precisa se controlar nas suas ações. Não somente naqueles pecados escancarados, mas naqueles também que parecem inofensivos, como a sua ira, a sua raiva, sabe? Aquelas piadinhas que não agradam a Deus e você vive falando para lá e para cá. Você tem que se controlar, controlar o seu temperamento. Então, você tem fé, você tem poder, conhecimento e domínio próprio. Ao domínio próprio você tem que ter perseverança. Você precisa perseverar nestas coisas. Porque não adianta eu orar hoje pedindo poder ao Senhor e amanhã eu não oro. Não adianta eu ter um autocontrole hoje em alguma situação, mas amanhã eu não tenho. É constante. É uma vida constante, perseverança. Perseverar na fé, no amor de Cristo. Aí ele diz, ao domínio próprio, a perseverança, e a perseverança é a piedade. Sabe, a piedade, a compaixão, se apiedar das pessoas. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa piedosa. Ou eu não sou uma pessoa piedosa. Essas coisas não vêm assim do nada. Para muitas pessoas, não. Então você tem que praticar. Quando você começa a praticar a piedade, ainda que você não queira, mas quando você dá algo a alguém que está precisando, você se compadece dela, você tem piedade dela, e você vê a alegria no rosto dela, aí você vai ver quão maravilhoso é isso. E esse provérbio, essa palavra vai cair bem no seu coração. Melhor é dar do que receber. Quando você se compadece de alguém, quando você usa de piedade, você está cumprindo um mandamento e o seu coração ele se regozija, ele se alegra com isso. E com a piedade, versículo 7, a fraternidade. Fraternidade quer dizer a comunhão. Comunhão com quem? Com os irmãos da igreja. A comunhão com o porteiro, com o pastor, com a irmãzinha que canta, com a outra que prega, com o pregador, com todos.
A sua fraternidade, a família na igreja, ela tem que ser como a sua família em casa. Ainda que pareça difícil, ainda que pareça exagerado, mas não é. Nós somos uma família, nós somos a igreja de Cristo, nós somos irmãos em Cristo. Então, quando você vê um irmão sofrendo, você vê um irmão até mesmo caindo no pecado, você não é juiz para julgá-lo, mas você tem poder para orar a Deus e pedir que Deus levante essa pessoa. Você tem que ajudar a pessoa que está caindo. Sim, a Bíblia fala que se você não pode se juntar com aquele que se dizendo irmão, vive no pecado. Mas uma coisa é você saber que alguém que se diz irmão vive no pecado, outra coisa é alguém que realmente se diz irmão e vive como irmão, mas caiu em desgraça, em alguma coisa que não agrada a Deus. O seu dever é pegar esta pessoa com a sua mão, levantá-la. E essa mesma mão que você ajudou a levantar, uma outra hora ela pode ajudar você a se levantar. Praticar a fraternidade é um dom de Deus e é algo maravilhoso para as nossas vidas. Veja bem, ele diz, e a fraternidade e o amor incondicional, né? O amor ágape, o amor de Cristo. É o amor não fraternal, mas aquele amor que você ama a todo mundo. É amar a meretriz, é amar o bêbado, é amar o drogado, é amar o bandido, é amar um traidor. Aí você diz, mas aí não dá. Pois é. Mas esse é o amor que Deus exige de nós. A Bíblia diz que por alguém bom, alguém até pode morrer, ousar morrer. Né? Talvez você que está assistindo ou vai assistir, você pode dizer, pela minha filha, pelo meu filho eu dou a minha vida. Pela minha esposa eu dou a minha vida. Pela minha mãe, pelo meu pai eu dou a minha vida. Mas e aí? Por alguém que você não conhece, você daria a sua vida? Por alguém que você não conhece, mas você sabe que é uma pessoa ruim, você falaria de Deus para ela e dizer, Deus, eu não sou juiz para te julgar, quem te julga é Deus. Mas antes do julgamento dele, ele quer que você seja salvo, ele quer que você se arrependa do seu pecado e venha até ele, porque ele tem salvação para você e tem perdão para você. É dessa forma que você tem que agir com alguém que você não, vamos dizer assim, supostamente não ama. Mas você tem que amar, é o amor ágape, o amor de Jesus Cristo. Temos que batalhar com todas estas coisas. Então o que acontece? Eu já falei para você. Isso aqui é como se fosse o tripé da fé, para você permanecer. Para você deixar de ser esse crente gelado, esse crente sem fé, esse crente galinha de Angola, sabe? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Nunca permanece forte. Então Pedro nos dá aqui uma bela palavra para permanecermos no Senhor. Eu vou ler de novo. Vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, primeiro fé, a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade o amor, o amor ágape, o amor incondicional. Por que temos que ter todas essas coisas? No versículo 8 ele explica, porque estas coisas, existindo em vós essas coisas, em mim e em você, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem que existir em nós. Olha o versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas, que coisas? Amor, fraternidade, piedade, temperança, domínio próprio. Aquele em quem não há estas coisas, em quem estas coisas não estão presentes, é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis nem em tempo algum, pois desta maneira
é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você age dessa forma, a Bíblia diz que a porta ela é amplamente aberta. Você não vai ser infrutífero. Você não vai ser uma pessoa que não dá fruto no Evangelho. Você não vai ser inativo. Você vai ser alguém ativo, alguém constante, perseverante na fé do Senhor. E ele diz, essas coisas vai fazer com que a porta do Evangelho seja aberta amplamente para você. É por isso que eu costumo dizer, as pessoas dizem, o Evangelho, como está escrito, a porta é estreita, é muito difícil viver o Evangelho. Eu quero dizer para você essa noite que quando você vive nessa palavra, pratica essa palavra, o difícil não é viver o Evangelho. O difícil é deixar de viver o Evangelho. Porque algumas pessoas buscam poder, mas não buscam amor. Outras pessoas praticam a piedade, mas não buscam o poder, a fé, a perseverança. Você tem que ter todas essas coisas. Ele diz, em quem não há essas coisas, numa outra tradução, é cego, nada vendo. Mas quando você tem todas essas coisas, o poder de Deus se aperfeiçoa em você. Aquele primeiro amor, aquela vontade de subir ao céu. Sabe? Aquela visão que um dia você teve, você que já foi um crente fervoroso, que já experimentou os dons de Deus, sabe? Aquela vontade de dizer, Senhor, vem logo hoje que eu quero subir com o Senhor. Quando você lê a palavra, você se alegra, se emociona, chora. Esse amor ele nunca vai sair da sua vida quando você praticar esta palavra. Guarde aí no seu coração, leia novamente aí na sua casa, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E você vai ver que é possível viver o Evangelho de Cristo sem sair dele, sem se desviar para a direita nem para a esquerda. Amém? Que Deus abençoe a todos, fique com esta palavra e procure cada vez mais crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, porque é certo de que Ele está vindo e nós precisamos estar preparados. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.